Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel, Lígia Zottini e com uma convidada ilustre, na verdade uma família ilustre hoje aqui conosco, não é mesmo, amiga? Dobradinha. Uma dobradinha muito especial, mas que vocês terão que aguardar 2 episódios para saber de tudo e todos aqui. Carlinha, nossa amada amiga irmã de luz. Estamos aqui em êxtase porque já recebemos um banho sonoro com essa voz maravilhosa. Seja bem-vinda, minha amada amiga, a mais um episódio de Origens, que você já acompanhou alguns bastidores, né? Agora cheguei no microfone. Agora chegou para dar voz a essa sabedoria maravilhosa que tem tanto a nos ensinar nesse campo de origens que só origem sabe. Então seja bem-vinda, amiga. Não, por tudo que a gente já conversou que você quer tocar aqui, sabíamos porque tinha que esperar, né? Você tem coisas de 7 dias atrás, algumas semanas atrás, 7 dias de sabedoria, ativações. Tinha que ter esperado esse tempo e espaço. E algumas existências, né? Para nossa conta de hoje. Vamos ver quais são as dimensões de origens que a gente traz por aqui, né? A gente sabe que o campo é vivo. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida e honrada de estar nesse espaço de vocês, nesse espaço-tempo, nessa fenda que vocês abrem tão lindamente. 2 amigas queridas. Eu venho acompanhando esses episódios e cada vez que eu ouço um episódio, eu falo, poderia conversar com ela sobre isso mais 4 horas, abrem portais, entendo coisas, então vamos ver o que esse episódio nos reserva. Temos 45 minutos para isso hoje aqui. Partiu! Vamos abrir um tempo quântico aqui agora. E, amada amiga, fale para você, começando esse grande portal aqui conosco, o que é Origens para você? Vamos lá, né? Primeiro dizer que tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta, obviamente, mas é a minha perspectiva, né, de quem está experimentando a vida de um jeito muito novo. Então, aqui eu não quero trazer nenhuma certeza, mas abrir possibilidades e trazer um pouco do que eu venho experimentando. E origens, né? São tantos níveis e tantas camadas, né? A gente está falando da multidimensionalidade, vocês falam muito sobre isso, né? Nossa origem estelar. Eu venho acessando muito esses códigos da minha origem estelar recentemente. Ai, gostamos de gente que vai lá pro estelar, amiga. Porque a gente respeita todos e aprende com todas as origens, mas o meu coração gosta das origens lá atrás também, bastante. Não é todo mundo que vai, não. Exato. Eu tô indo também, é um caminho recente para mim. É isso. E muito novo e muito disruptivo, né, para nossa sociedade atual. Mas eu acho que eu gostaria de começar essa origem a partir de 2 figuras muito importantes na minha vida terrena. Boa. Meus avós, né? A gente não começa nada sem honrar a ancestralidade. E honrando a ancestralidade aqui, eu gostaria de trazer a figura dos meus 2 avós, que são as origens que me formaram. Tenho 2 avós incríveis, maravilhosas e absolutamente que impactaram muito a minha existência. Mas os meus 2 avós, eu parto, né, desse lugar do avô Barrichello, Rubens Barrichello, que foi o avô que trouxe a dimensão do sucesso material e profissional para a minha vida. Então, meu avô era aquele avô que dizia: como é que você está indo na escola? Qual é o seu emprego? Você ganha bem no seu emprego? Maravilhoso. E ele foi um cara que construiu com as próprias mãos, tinha uma loja de material de construção, e construiu com as próprias mãos o patrimônio, saiu do zero. Então ele tinha um valor, uma medicina do dinheiro e da infraestrutura fortíssima. Da infraestrutura e da matéria muito forte. E ele trouxe essa dimensão para mim. Então, esse avô eu consegui honrar entrando para o mundo corporativo, fazendo farmácia na USP, sendo uma grande executiva, numa carreira que foi para mim muito fácil de galgar e de crescer. Acabou culminando numa expatriação. Eu fiquei 4 anos na França, expatriada, cuidando de um laboratório de pesquisa. E virei uma pesquisadora de base. Então, a minha origem primeira na Matrix é a pesquisa, e eu fui forjada no método, na análise, no foco no resultado, e em todas as dimensões que a ciência traz com muita maestria,
Padrões que se repetem. Padrões que se repetem. Fenômenos. E todas as logias para observar tudo Perguntas isso. e busca de respostas. Então, eu fui forjada até trabalhar nesse laboratório de pesquisa em Paris. Eu fui forjada nesse lugar da ciência muito forte, da racionalidade, da razão e do caminho executivo básico. Tá. É aí que a gente tem bastante coisa em comum, né, amiga? Exato. Depois você bota todo esse método para a jornada metafísica e espiritual. Exatamente. E aí, a outra parte desses avós, né, é o vovô Décio, o avô Décio Câmara, que na nossa infância trazia a natureza como centro da experiência. Então, a gente cresceu no sítio. E ele ligava para minha mãe e dizia, hoje os pintinhos vão nascer. Ele tinha uma chocadeira e a gente assistia aquele nascimento. Maravilhoso. Ele é da mãe, pai da mãe. Ele é pai da mãe. Já falecido, né? Os dois da mãe já fizeram a passagem. E os dois Barrichellos estão vivos, estão super bem, maravilhosos. Com 96 anos. Uau! 96 e 93, 75 anos de casados. Então, assim, seres. Então, esse avô Décio, ele trazia uma imagem muito importante na minha experiência, que é a imagem do caleidoscópio. Ele construía caleidoscópios pra gente e a gente saía pelo quintal colocando flores, pétalas, gramas. Sim. E a gente já podia, de pequena, ter essa dimensão do fractal. Aquilo sempre me encantou, amiga. Daquilo que muda, daquilo que está sempre em movimento, em constante transformação, e aquilo que é parte, que é todo, e que está tudo misturado. E a gente cresceu com essa imagem do fractal, né? E ele é um cara autodidata, que estudou até a 4ª série, mas que tinha um conhecimento absurdo sobre a natureza, sobre as ervas, sobre as plantas. E eu sinto que a segunda metade da minha vida é para honrar esse cara, essa figura e essa parte da mãe que trouxe muito a espiritualidade e a natureza para a prática, para o dia a dia, para o sítio, para o fim de semana, para aquela rotina. Então, o que aconteceu foi que depois da minha expatriação eu voltei para o Brasil. E, em algum momento, eu comprei um apartamento, eu estava reformando o apartamento, e esse apartamento estava todo quebrado. E quando eu olhava para aquele apartamento, parecia que era eu que estava em plena reforma. Sim. E um dia eu acordei, muito triste ainda, tentando me adaptar a esse retorno ao Brasil. Eu acordei perguntando, quem sou eu? E qual é o sentido da vida? Parece que tudo que eu estou vivendo até agora tá esvaziado de sentido. E eu preciso buscar alguma coisa nova. Em paralelo, quantos anos você tinha aí, amiga? Eu tinha mais ou menos 37 por aí. É a jornada, né? 2014. Também gostamos. 2014, tá. Pesquisadoras, gostamos. 2012, a gente fala bastante disso, né? Disso. Os maias estavam realmente Do fim dizendo do algo. mundo. E é muito padrônico. Tem um padrão, né? A partir de 2012, entre principalmente 14 e 16, quem tava... A primeira onda daqueles que estavam prontos para falar, cara, eu não sei o que fazer, mas eu preciso jogar tudo pro alto e entender o que é isso que tá dentro, chamando para fora. Exato. É um padrão. Se a gente perguntar, principalmente para a rede fractal, a grande rede fractal que passa por aqui, vai se repetir esse ato de 14 e 16. Exato. E foi ali no 14... que eu comecei uma busca incessante e maluca por tudo que pudesse me dar pistas dessa resposta. Quem sou eu e qual é o sentido da minha vida. Perfeito. Tá. E aí eu fui procurar em todas as religiões, em todos os retiros, em todas as linhas de pensamento. Fui encontrando pistas, né? E não me detive muito tempo em muitos desses lugares. Eu era uma profissional da saúde, fui tentar entender que a saúde parecia ali que precisava de uma atualização e fui estudar na Índia, fui estudar Ayurveda e comecei a ampliar. E fiz o Caminho de Santiago e comecei a estudar os mistérios de Madalena e do feminino e as coisas começaram a se abrir muito profundamente. Medicinas da floresta e a coisa foi se abrindo muito na minha vida. Em paralelo, eu ainda era uma executiva que ganhei uma área chamada Ciências do Bem-Estar. Opa!
E aí eu brinco, né? Os meus guias, eu chamo meus guias de produção, né? Porque é muito futuro do futuro lá nos idos de 2018. Exato. Foi nessa época que as coisas explodiram nesse tema de ciências do bem-estar. E eu chamo a minha guiança de produção, porque eu sinto que, assim, é uma grande filme, né? Uma grande peça de teatro. E tem uma produção ali, dizendo, ó, põe ali, tira dali. Põe luz ali. Eu falo, produção, sério, que eu ganhei uma área chamada Ciências do Bem-Estar, que era totalmente fora do business as usual, porque dentro de uma empresa de cosméticos, que era Natura. Uma grande empresa de cosmético, by the way. Mas cujo centro era o bem-estar bem. E aí eu tinha essa demanda de gerar o bem-estar bem para além do produto. Maravilhoso. E galguei um pouco 8 anos nessa área e aprendi muito e pude cruzar muito o que eu estava vivendo na minha vida pessoal com o que eu estava entregando na minha vida profissional. Que bela materialização, hein, amiga? Nossa, foi um grande presente, né? Sim. E curiosamente, a Matrix me dizia assim, a mulher da Matrix, né, e da razão me dizia assim, cara, que geladeira esse trabalho, Ciências do Bem-Estar. Porque não vai fazer shampoo, não vai fazer business, não vai fazer creme, não vai fazer perfume. E tá apartada do negócio. Tá. Então, uma grande geladeira. Eu tinha 4 pessoas na minha equipe e era ninguém. Eu voltei a ser ninguém dentro de uma organização onde eu tinha galgado muitos lugares de destaque. E é muito lindo, né? Porque aí a gente volta pro simples, pequeno, quiet, né? Eu tenho esse grande mantra que tá vibrando muito atualmente na minha vida, que é quiet is beautiful, simple is beautiful, small is beautiful. E é totalmente contra a onda que diz, é grande, é muito. Então, assim, naquele momento eu não consegui identificar naquele momento, mas hoje, olhando para trás e contando isso para vocês, eu já falo, olha ali, esse mantra e essa dimensão de informação já estava chegando dizendo, menos. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o seu retrato, assim, me trouxe a vontade de perguntar para você isso também. Porque a gente, nesse nível de conversa aqui no Origem, a gente pode falar abertamente sobre, né, nós somos protagonistas da nossa manifestação de realidade. Eu acho que quanto mais conexão nós temos, mais tem o fluxo, tem as guianças e tem o manifestar, né, protagonístico. Mas na minha história, e pelo que me parece na sua, e eu sei das suas histórias também, quando a gente está despertando, e é bonito, eu vou me emocionar, a gente ainda não tem total noção de que nós somos manifestadoras de realidade, tem um quê de dor, eu tinha muito de vítima em certas áreas, e parece que a espiritualidade vem e fala assim, ó, vou te dar um vislumbre, eu vou te presentear, para você entender qual é o mecanismo, que vou te dar uma área, vou te dar a oportunidade de sair e montar um negócio chamado Voicers, morrendo de medo de ficar sem o mundo corporativo. Veio de lá primeiro. Eu tenho muita certeza que eu não manifestei o Voicers. Que foi presenteado. E a partir desse presente, da experiência de todos os meus corpos, com esse dar, eu chamo das mãos invisíveis. Os meus são mãos invisíveis. E essa produção das mãos invisíveis é que eu entendi o mecanismo. Em que estado de consciência eu deveria estar, em que estado de gratidão e graça mesmo, em que estado de retidão eu deveria estar, para que o de lá para cá pudesse se tornar um grande 8 infinito, né? Mas a primeira virada do 8 foi de lá para cá, porque estava doendo muito em mim. Exato, as noites escuras da alma, quem está aí com o processo que é muito comum de burnout, de ansiedade, do mundo corporativo. Tem muito dessa dança, né? O quanto que a gente vai colocar a camada do espírito em todas as curas importantes das emoções e do mental. Então, o que eu sinto aqui para você também foi isso. Veio algo do lá e aí você começou a entender essa dança. Exato. Não foi protagonístico o primeiro movimento. Não foi. Não. E a minha vida nunca foi isso. Sempre chegou muito convite. Sempre chegou, assim, eu nunca tive que procurar emprego. As coisas sempre meio chegavam. E elas batiam em mim, às vezes atravessadas. Do tipo, sério, eu tô tão bem aqui, eu vou sair agora para ir para um outro lugar. Tá bom, eu vou. E foi isso, quando eu mudei da indústria farmacêutica, onde eu estava super bem, fazendo pesquisas muito maravilhosas de novos medicamentos, e veio a oportunidade de fazer isso na Natura, eu falei, nossa, mas eu tô tão bem aqui,
mas tem um negócio grande lá. Ah, então tá, então eu vou. Pô, fui. E a Ciências do Bem-Estar foi isso. Que geladeira que é essa? E, de repente, quando você se abre para olhar, aquilo se revela. E aquilo se revela um grande presente. Mas falar disso, quando você está há 12, 13 anos para frente e olhar para trás, é mais fácil. Com certeza. Exato. É dolorido o parto. Mas, ao mesmo tempo, eu vou contar essa história um pouco mais para frente e vocês vão ver que eu comecei a fluir. E o que aconteceu foi que eu fiz uma pesquisa muito linda de meditação com Albert Einstein. Tá. E a gente criou um app de meditação na época, em 2018, fim de 18. Eu criei um grupo de meditação dentro da Natura. E as coisas foram se abrindo na experiência de bem-estar para além do produto. E aquilo para mim parecia muito novo, muito inovador e muito futuro. Ainda com embate. Não, mas a gente tem que aqui vender perfume. Mas eu falava, não, mas tem uma coisa muito nova chegando. E quando vem a pandemia, é o crash. Onde todo mundo procura meditação, onde todo mundo... E eu dizia, eu tava acessando já, eu já estava entendendo que ali tinha alguma coisa. E aí, a minha área virou a vedete da história, porque todo mundo falava, Carla, você tem alguma informação sobre bem-estar? Pesquisas? E aí eu comecei a tirar tudo da gaveta que eu tinha feito durante 8 anos. Os futuros que você fez. E assim, eu distribuía. Tem que fazer conteúdo? Me dá aqui que eu vou fazer. Fazia texto, fazia blog, fazia não sei o quê, participava de live, podcasts, porque aquele tema virou, a necessidade e a saúde mental começou a ser levada muito, muito, muito a sério. Perfeito. E aí eu já vinha galgando essa discussão de saúde mental e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que a pandemia me expandiu profundamente, como expandiu muita gente que tinha um pouco de consciência e muito privilégio. Sim. Então, também falando desse lugar de extremo privilégio, inclusive privilégio de morar sozinha, de não ter filhos. Então, eu agradeço, reconheço e sei que isso é para poucos. Mas o que aconteceu foi que eu pude expandir a minha consciência profundamente, fazendo Kundalini Yoga, fazendo minhas leituras, coisas que chegavam, estudando tarô, fazendo milhares de coisas. Fui começar sendo convidada para dar palestras na Natura de saúde mental, de consciência, de espiritualidade. Maravilhoso. Eu cheguei a dar uma palestra na Natura sobre amor. Maravilhoso. E aí eu dizia, caramba, eu tô dentro de uma organização desse tamanho, que tem uma raiz muito profunda, né, sutil e sensível, mas eu tô podendo fazer isso aqui. Os privilégios trazem responsabilidades de igual tamanho. Exato, exato. E aí, o ápice da minha carreira foi quando uma gerente de marketing me ligou e disse, Carla, eu preciso da Carla Bruxa. Você pode abrir o tarô na minha reunião diária? E eu abri essa reunião dizendo, eu cheguei no ápice da minha carreira. Abrir um tarô no mundo corporativo, para mim, é o topo, eu posso ir embora. Exato, certamente. E o que aconteceu foi que 2 meses depois eu entrei num processo de realmente pedido de demissão e negociação da minha saída da Natura depois de 17 anos. E aí eu tinha tempo. Que a gente fala bastante lá no podcast Irmão ali, Novos Humanos. A gente gosta de trazer o tempo bem para trás aqui, então tem uma dança aí. Então, eu comecei a acessar uma nova origem. Sim. Quando eu faço as pazes com o tempo, porque eu me vi do dia para a noite sem agenda, sem compromisso e sem nada para fazer, eu vi que eu tinha tudo para fazer, né? Eu tinha listas de coisas que eu queria viver. Sim. Então, eu fui assistir um parto, eu fiquei 2 meses na Europa, eu fui fazer as minhas primeiras formações de frequências de brilho, que eram, para mim, uma coisa inimaginável, mas era esse começo desse acesso às consciências extraplanetárias. Daqui a pouco ela vai contar o que são, né? Acho. É intenso e tenso, mas a gente vai falar sobre isso também. E aí eu pude fazer as pazes com o tempo. E quando eu faço as pazes com o tempo, e eu começo a entender que só tenho agora, porque a minha cabeça ainda operando na razão, né, na total razão, dizia, e a Carla do futuro? E o que eu ouvia claramente era, não tem Carla do futuro, só tem Carla do presente. Se você olhar, todas as informações estão no presente, e você vai acessar o seu próximo passo agora. Então, é o eterno presente se manifestando nesse agora.
E eu comecei a experimentar isso de um jeito muito especial. E a minha intuição começou a se expandir. Muito. Já estava na pandemia muito expandida. E eu comecei a acessar uma coisa, um binômio muito curioso dessa parte da dimensão da natureza, do vovô Décio, que é o binômio intuição-sincronicidade. Gostamos desse binômio. Quanto mais eu atendia a minha intuição, mais sincrônica virava a minha vida. A ponto do meu último aniversário, uma amiga mandar uma mensagem dizendo assim: amiga, que você continue com esse seu lifestyle mágico. Adoramos. Porque as minhas histórias, elas são todas muitas histórias de sincronicidade, de coisas que eu atendi a minha intuição e abriram portais, encontros, oportunidades, trabalhos, etc e tal. Nisso a gente é bem parecido mesmo, na história. Quanto mais eu escuto, mais eu vejo que é bem isso mesmo. E aí a sincronicidade parece que ela só confirma. Sim. Assim, segue, é isso, é o bom caminho, é a intuição. Então segue nela, claro que a razão, a gente vai integrar isso, né? Então eu não tô falando aqui de desintegrar, tô falando de integrar. Ô, amigo, um parênteses, a Tânia fala muito isso pra mim. E acho que exatamente porque acontece pra você, acontece muito pra mim também, que depois a gente pode trocar figurinhas nos seus achados. Porque ela fala que acontece mesmo, quando você alinha, né, a intuição e verdade, compromisso e essa retidão, é óbvio que a sincronicidade vai acontecer. Mas ela fala que algumas coisas vêm de missão. Ela gosta de usar o termo vem de fábrica. Vem de fábrica. Então, assim, fica com isso no seu parking lot para as nossas conversas futuras. Total, com certeza. Porque, por quê? Né? Para mim, desde pequena eu tinha a frase a quem muito é dado, muito será convidado a devolver. Exato. Entendeu? Exato. Então, era o mantra da minha existência, assim. Mais jovem eu entendia pouco, mas agora eu já entendo bem mais. Mas eu acho que essa dança daqueles que vêm de fábrica com tamanhas oportunidades de sincronicidade, fazer um portal, as coisas acontecem e vem uma... Cara, eu não sei. Eu estudo isso porque eu não sei explicar o que acontece. Exato. Com a existência desde do mundo e talvez corporativo. a gente não vai conseguir, né, explicar, mas eu sinto que agora a experiência vai trazer esse vislumbre das respostas. Não é nem da resposta, né, mas é de uma compreensão muito profunda e silenciosa do que é. Mas né? é mais do que isso. É do tipo, como a gente pode traduzir, a intenção da tradução é para que seja possível as pessoas compreenderem. Sim, E a partir certeza. da compreensão, fazer os movimentos para que seja possível também. Principalmente do ponto de vista dinheiro, amiga. Total. Essa dança do portal, e que vem, o que vai, sabe? Porque tem ali algo que sustenta a sincronicidade. Total. Eu venho mapeando, ainda não tenho total dimensão. Então Mas fica no seu poder- parking lot. total, Acho que podemos falar vale muito um sobre estudo, isso, é um estudo mais profundo com de como certeza. acontece, em que momento, o que acontece com você quando isso está acontecendo? No teu corpo, nas tuas manifestações, eu acho. E para quem está nos escutando, nos deixe saber também, entendeu? Porque é um grande... Eu acho que, assim, dentro do que vocês estão falando e da forma como eu vejo, né, na minha medicina, é como a gente consegue abrir esse espaço, dar espaço. Porque o que aconteceu para você foi isso. É que a gente, no sistema, vai preenchendo esse espaço com coisas que a gente está habituado a fazer, porque o sistema está nesse modus operandi, e a gente abre o espaço para esse campo que nós sentimos, mas não vemos com os olhos físicos. E quando nós conseguimos entrar em ressonância, porque para mim a palavra é a ressonância. Sim. A hora que a gente entra em ressonância, o passado, o presente e o futuro se tornam uma coisa só. É só o presente. E a gente abre espaço para que esse fluxo aconteça, não no nosso controle. Porque aí não é o controle da Gabi, não é o controle da Aline, é o controle da Carla. É o todo operando através de nós. Então, aí, na hora que a gente fala de abrir espaço, não é que não tem espaço mais. É que a gente é uma coisa só. E aí o campo dessa manifestação, desse todo, ele simplesmente é. E aí esse é um desafio, porque... Como sustentá-lo. Como sustentá-lo. Essa é a minha grande pesquisa de vida. É como sustentar, porque na realidade não da forma como a gente tem de sustentar. É como a gente é. Porque aí a gente deixa de estar para ser. Algumas existências. Algumas existências. Porque aí, porque o estar é um processo de transição. E ser é o processo da essência,
da manifestação. E aí, acho que é uma dança entre esse sutil e o físico, que é o que a Caninha trouxe lindamente, ao meu ver, que é a clareza da ressonância que ela compreende entre onde ela estava, para onde ela está, para o campo infinito de possibilidades de existências. E isso a gente só consegue ter clareza, e acho que muito da nossa jornada lá atrás, é esse sutil. A gente vê isso em alguns véus. E o nosso grande desafio é fazer como as pessoas que não têm essa clareza, né, desse sutil operando, como que a gente consegue trazer traduções, trazer de uma maneira mais palpável, porque é isso, o sistema, a ciência, ela busca validação pelo aquilo que é palpável, e a gente está enxergando isso do outro lado. Como que a gente consegue explicar que uma estrutura cristalina pode operar por aqui? É factual, a gente já está operando, mas isso há centenas de anos atrás era impossível. Então, a gente está trazendo cenários que, para a gente, é mais fácil, mas eu acho que, para mim, pelo menos falando na primeira pessoa, o desafio é como a gente consegue traduzir isso para quem não vê. Eu sinto, né? Eu vou falar um pouco agora de onde eu tô, né? Porque assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, talvez algumas respostas talvez venha dessa experiência que eu tô vivendo, né? Quando eu entrei no sabático, eu comecei a operar o sabático como eu operava o empresarial. Então, assim, agenda. Eu tinha uma agenda lotada de coisas que eu queria encontrar pessoas, que eu queria fazer, que eu queria acontecer. Então, eu tava sempre... E eu sou uma pessoa assim, né? Ascendente Sagitário, querendo o mundo, querendo essa liberdade. Soltaram o passarinho da gaiola. E o passarinho, não tem como ele voltar pra gaiola, nunca mais. Então, assim... E, às vezes, ele precisa voltar a descansar, pausar. Porque senão fica passarinhando. É isso. Tá. E aí, quando eu comecei a sentir, e aí foi muito louco, porque era isso. Quem é Carla do futuro, não tem Carla do futuro, tem Carla do presente. Eu falava, mas eu já tenho que começar a trabalhar, né? Brasil, né, produção? Vamos mandar aqui um trabalho, manda jobs. Só que dentro de mim falava assim, e eu saí com muito assim, você é consultora de empresa, eu já tinha o plano de, eu vou trabalhar com RH, saúde mental, em minha área, blá, 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 blá. Eu já tinha todo esse plano de fazer um copy-paste do que eu estava fazendo dentro da organização para fora como consultora. E o que aconteceu foi que as pessoas sempre me chamam para conversar. Então, assim, você é super inspiradora, você tem 1000 referências, 1000, ciência, espiritualidade, eu quero conversar com você sobre vários assuntos. E eu ia, almoçava, jantava, até que um dia eu falei para uma amiga, tá aí, eu vou abrir uma mentoria. Vou começar a cobrar para poder dar esses aconselhamentos, Eu ainda não encontrei uma boa palavra, porque não é isso, mas, enfim, é isso também. E vou começar vai ser meu primeiro job. Primeiro não, porque eu estava fazendo algumas outras coisas que depois eu conto. Mas foi quando eu disse, beleza. Eu tinha ido para o Egito em março e estava muito tocada com a questão da arqueologia. Porque as pessoas, eu vi documentários e aqueles homens, aquelas pessoas escavando areia, encontrando tesouros. E quando eles encontravam aqueles tesouros, era muita festa, porque eles iam ganhar mais dinheiro do governo para poder continuar as suas pesquisas. E eu fui muito tocada por isso. Imediatamente me veio que esse trabalho se chamaria Arqueologia da Alma. Nessa mesma visão de areia, que só está encobrindo o que já que é a essência, que é a alma. Então, E aí eu falei, tá bom, Arqueologia da Alma. 2 horas depois, uma grande executiva, amiga minha que mora na Holanda, me ligou e disse assim, eu preciso achar meu propósito de alma. Você pode me ajudar? Aí eu, sério, produção? Assim, com essa velocidade? Esses blocos de sincronicidade, assim, amiga, acabei de abrir uma mentoria. Ela falou, sou sua primeira cliente. Me pagou em euro. Maravilhoso! E aí eu disse, opa. E aí eu falei, mas produção... O que é esse trabalho? Eu não sei fazer esse trabalho. Eu nunca fui mentora, terapeuta, nada. E aí eu ouvi assim, ouça e você vai saber o que fazer. Exato. No agora, no campo do agora, você vai ler esse campo e você vai com a sua intuição, que já está bem desenvolvida, fazer esse trabalho. E eu fiz esse trabalho. E quando eu postei ele no LinkedIn, eu ganhei mais 10 clientes. Que falavam assim, não sei o que você está fazendo, mas eu quero isso aí. Não entendi nada do que você faz. E hoje eu encontro as pessoas e elas perguntam assim, o que você está fazendo? Eu falo, tá com tempo? Senta aí, Cláudia, vamos conversar. Algumas dimensões.
É assim, E aí, tempos e tempos, então, vai. assim, o que eu faço? Então, e aí, esse é a paz com o tempo, né? Que é poder fluir no que está sendo pedido agora. Eu sou consultora? Não sei. Eu sou mentor? Não sei. Não sei. Eu não estou conseguindo colocar em palavras o que eu estou fazendo. Ai, bem-vindo ao mundo, amiga. Isso é maravilhoso. Exato. E o que me traz é assim, não é no Instagram que você vai vender seu trabalho. Eu fiz um curso de frequência de brilho recente e a mulher, no final, falou assim, não venda seu trabalho. Aí eu falei, gostei de você. Adoro. Porque eu sinto que agora, a chave que está chegando para mim é, a rede é real. Uhum. Então, assim, quando eu falo para você, e eu olho para você, e eu emito essa frequência para você, e você sente o meu corpo, e a minha verdade, você diz assim, É eu quero sobre estar com isso. você. É só Eu não isso. sei o que você sobre faz, isso, mas eu sim. quero estar junto. Uhum. Então, eu não preciso ficar gastando coisas que eu não sei e detesto fazer, que é vídeo no Instagram dizendo, galera, eu tô aqui, arqueologia da alma, é a coisa mais maravilhosa. Eu não sei o que é arqueologia da alma. Curiosamente, eu atendi essa mulher para falar sobre negócios, sobre como é que ela poderia se encaixar dentro daquele negócio, um movimento maravilhoso onde ela trabalha, super impactante. Foi isso. A minha segunda cliente foi assim, ela ganhou de presente da irmã, a irmã falou, a minha irmã tá precisando de ajuda, eu quero dar a arqueologia da alma para ela. Beleza. Ela acabou de tirar a vesícula. Eu falei, sério? Pede para ela trazer as pedras na primeira sessão. A gente abria, tipo esse aqui que você abre, a gente abria as pedras da vesícula dela. Uau! Em Uou. 4 sessões, a gente leu. Ai, meu Deus, me emociona. A gente ouviu o que as pedras tinham para dizer. Fantástico. É sobre isso. E ela, para cada pedra, ela tinha uma frase. Eu não sirvo para isso. Eu não sou capaz daquilo. Dinheiro para mim não é nananã. O trabalho para mim é alguma... E ela trazia uma crença. E no final, a gente fez um ritual. E a irmã participou. E para cada pedra... E aí, assim, o que eu vou fazer? Sei lá, eu nunca sei o que eu vou fazer. Ai, Eu gente. nunca sei o que eu vou fazer. Isso. E aí, eu tava arrumando minhas coisas, apareceu um vidrinho de conchas. E ela, filha de Iemanjá. Eu pus as conchas na mesa e, de repente, eu disse pra ela assim, agora a gente vai pegar cada crença dessa, tirar, e para cada crença a gente vai substituir por uma verdade da sua alma, que vai virar uma concha. E das pedras na vesícula, a gente transformou aquela medicina em conchas, que ela hoje guarda no altar. E a gente fez um ritual no jardim, entregando aquelas pedras da vesícula dela. E Ai, aquilo. que lindo. Maria. É Isso é sobre arqueologia isso. da alma. Mas a próxima cliente... não sabemos. Não sabemos. E aí eu já atendi também uma grande executiva que disse assim, no terceira sessão, tá aí, eu já sei. Eu sou uma fada dentro de um ovo de avestruz e você vai quebrar o ovo. Ai, que E eu falava, fantástico. sério? Que veio essa imagem. Ai, gente, adoro. Adoro. E aí, o que acontece é que eu trago o simbólico. A base desse trabalho é energético, escuta e o símbolo. Então, eu trabalho com muitos oráculos. E aí, a gente vai chegar um pouco nos lugares dos rituais, porque eu sei fazer isso. Eu não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. Há muitos templos, amiga. E isso é origens, amiga. E aí, a minha vida, ela é um ritual. Então, o meu atendimento, ele é na minha casa. Aí todo mundo fala, psicólogo não pode atender na casa. Eu não sou psicóloga, graças a Deus. Adoro os psicólogos, mas o trabalho que eu faço é na minha casa. É isso. Uhum. E são meus amigos. É isso. São meus amigos que chegam na É a rede fractal, né? É a rede fractal que precisa de ajuda. Então, assim, o que eu trago e o que eu sinto que a dimensão agora é a feminina, né? Então, assim, eu agradeço toda a base da ciência que me forjou, mas eu sinto que agora a chave está virando para um lugar que é o sutil. Não tem saída. Uhum. A transição planetária vai pedir o imaterial. E Vai. quem não tiver nesse mundo do imaterial vai viver o desafio para poder dizer, tá bom, eu me rendo. Vem aqui, o que eu posso, o que eu tenho que fazer aí nesse negócio aí que é a arqueologia da alma, que eu nem sei o que é. Exato. E quando eu coloquei alma dentro do LinkedIn, eu falei,
tá aí. Essa transgressão que eu quero fazer. Eu quero levar, e tô levando, é real, os rituais para dentro das organizações. E não é um ritual religioso. Porque a gente fala, ritual, não. Mas eu já estou conseguindo acender uma vela dentro da abertura do grupo de transição de um grande movimento internacional. É isso. É sobre isso. Isso é Origens. Isso é Origens. Isso é Então, eu tô nesse momento experimentando, e tá chegando, né? Aí vai chegando, chegando, você vai abrindo e vai chegando. Trabalhos que têm essa natureza. Então, eu trabalho com um grupo de mulheres, e esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, quando eu era executiva ainda. Um grupo de mulheres, e é isso, é tudo pelo convite. Um grupo de mulheres falou assim, a gente está acabando um processo de autoconhecimento com uma pessoa e a gente está órfã. Você não quer pegar o grupo? Eu falei, amor, eu sou executiva, eu não faço isso. Aí ela falou, mas é você, por favor, ajuda a gente. Ai, tá bom. E foi incrível. Aí eu conheci Gabriela Calil, que é minha grande parceira hoje de trabalhos de feminino. E aí eu ia nos trabalhos dela e falava, posso cantar? Posso cantar? E aí um dia ela falou, vamos fazer trabalho juntas? Aí você canta? Exato! Vamos. E no meio da pandemia, dentro do contexto de Natura, eu comecei a fazer o Círculo da Rosa, que eram trabalhos online, que depois viraram ao vivo, que depois viraram retiros. E são campos ritualísticos de amor. Maravilhoso. De amor. Maravilhoso. E de reconexão com essa dimensão sutil e feminina que a gente está tanto carecendo. E ontem você postou o termo, né? Que eu não sei se foi a primeira vez ou se você já está se autodeclarando isso, mas eu achei de uma verdade do futuro, né? O meu chapéu lá em Futuros fala sobre as profissões do futuro, né? E o futuro das profissões. E aí você falou sobre ser designer de rituais. Eu achei disso de uma verdade tão potente para um futuro tão necessário. É isso. A gente perdeu os rituais, né? A gente perdeu os rituais. Chegou um livro para mim recentemente do Byung-Chul Han, lá do Sociedade do Cansaço. Ele tem um livro chamado Desaparecimento dos Rituais. E ele diz assim, os rituais são para o tempo, o que o lar é para o espaço. Aff, Maria, repete. Que aí você vai virar rios. Os rituais são para o tempo, o que o lar é para o espaço. Maravilhoso. Nossa, fantástico isso. Eu fui extremamente tocada por essa frase, porque os povos ancestrais todos ritualizavam as suas passagens, as suas colheitas, as suas pré-colheitas, as suas preparações para plantio, as estações, tudo era um ritual. E a gente perdeu isso. E ele vai trazer como sociedade o impacto da perda dessa possibilidade de abrir essa fenda no tempo para encontrar a origem. Maravilhoso. Nossa, é lindo demais. Só um parênteses, falando um pouquinho da minha medicina, esse cristal que você escolheu, esse aqui, Lebriana, só para quem perdeu o time aí, não escutando, além da geometria cristalina que a gente traz para o encontro de origens, a gente sempre tem a guiança de um guia cristalino, que a gente oferece aqui para ancorar o encontro. E esse cristal, à medida que você ia falando, ele é um cristal lemuriano Avalon. E se você olhar para ele, ele tem um formato de uma cuia, de uma pá. Ele é assim. Então, para quem estiver assistindo no YouTube, vai conseguir depois ver. Eu posso depois compartilhar também com vocês. E ele é como se ajudasse a gente a escavar, a tirar essas camadas que não nos permite nos conectarmos ou nos reconectarmos ritualisticamente falando com a nossa essência, com a nossa verdade de alma, para a manifestação da nossa essência cristalina, que é exatamente o que você está falando. Ele só está manifesto na consciência cristalina. E fala muito desse lugar, por ser considerado esse nome, né, que foi colocado deusa de Avalon, que é para se conectar com essa magia ritualística de ser, que a gente perdeu. Né? Perdeu, não que a gente não tenha, mas a gente perdeu muitos caminhos de reconectar internamente com essa magia ritualística de ser. Porque o ser é isso. O ser é isso. E a origem, falando aqui já
trazendo um grande amarrar aqui cósmico da nossa fala de hoje, a origem é esse encontro entre as origens das origens, que é o que a gente abre aqui, e origens é a oportunidade de a gente falar aquilo que a gente não fala fora, de uma maneira aberta, mas também fala de futuros, porque é esse olhar de olhar para o futuro como as origens, manifestando no presente, através da nossa fala e da nossa magia. E tudo aquilo que é muito, muito verdadeiro em alguém, a gente tem que escutar. Exato. Porque é uma chave. O seu verdadeiro toca o meu verdadeiro. É a hora que você falou, olha, é a hora que eu coloquei alma no LinkedIn. Curioso como a gente tem medo no português de falar coisas que tem a ver com a alma, com o espírito. Mas se você pegar LinkedIn, é o linkar com o interno. Aí você vai pegar a Microsoft, que é o micro sutil. E a gente pode seguir traduzindo, se vocês quiserem, tá? A própria Apple, né? Tipo, tem muita coisa nessa maçã. Volta lá no episódio do Mundos Perdidos de Atlântida e vai ver que no final tudo é origem de novo. A Valônica Atlantis. Então, assim, na língua inglesa eles têm menos medo de falar as coisas, né? E aí o mundo corporativo pega um nomão, né? Meta agora, mano, meta. É muito louco, porque a minha vida, ela é um ritual. Então, assim, eu ritualizo tudo, o tempo inteiro. A minha vela tá acesa no altar, eu tô rezando, eu tô pedindo, eu tô dizendo, eu tô à disposição. Não existem os escolhidos. O rito é isso no final, né? Fala isso, não existem os escolhidos, existem os disponíveis. E eu estou disponível. Vocês precisam de mim para alguma coisa, produção? Eu tô aqui. E as coisas acontecem. Amiga, suponho que a chave da grande pacote portal de sincronicidade tem a ver com o quão disponível você está com disposição. Tem a ver com disposição, certamente. Sim, certamente tem a ver com disposição. Acho que sim, hein? A quantidade de nãos que você não fala. Eu não falo. Então, assim, eu vejo. É um mesmo sim pessoas radical. altamente espiritualizadas ao meu redor, e amigos e amigas, e não é nem porque não quer falar sim, é porque o corpo precisa de mais tempo. Acho que se você, como uma pessoa de farmácias e de biologias, se a gente pudesse ver o que na biologia aguenta mais, eu sinto que eu aguento um quezinho a mais do que a maioria das pessoas ao meu redor. Fisicamente falando. Por isso que a gente está nos tempos do fortaleça o corpo. Exato. Para que o espírito possa passar, para que a dimensão espiritual possa passar. Eu ouso dizer, e Gabi também é boa nisso, porque ela atravessa uns atravessos aí nela, que fala, mano, e você ainda tem a visão de Tandera aí, acho que se eu tivesse que ver, eu gastaria mais quanto energético. Quando você diz sim para tudo, que a gente tem muito isso na nossa dupla, né? A gente fala muito sobre sim, não parar esse sim. E aguentar o mundo espiritual passando, talvez um quezinho a mais do que até mesmo outras pessoas que estão próximos. Aí acho que essas sincronicidades vêm num pacotão, sabe? Total. Porque tem a ver com a disponibilidade. Para mim é chuva de sims. Acho que para mim, eu tenho trabalhado na frequência da chuva de sims. Então, assim, é sim. E aí eu recebo esses convites. Então, assim, você pode celebrar meu aniversário? Eu vou convidar 20 amigos, eu quero fazer um ritual. Aí eu penso assim, mas eu nunca fiz isso. E a produção diz, mas você faz. Aí eu falo, tá bom. Você pode celebrar a bênção da minha barriga? Porque agora não é deixar de beber. Sabemos. Posso. E aí, assim, e o bebê que nasceu? Você pode celebrar o batizado? Gente. Produção, eu nunca batizei ninguém. Posso. Ai, amiga, e a bodas de ouro? Posso celebrar minha bodas de ouro? O meu coach que virou coachee? Né, que essa história é muito boa. Meu coach virou coachee e eu fui ontem celebrar as bodas de ouro dele. Nunca fiz isso, mas posso. E aí eu vou aprendendo, eu vou aprendendo, eu vou vivendo, eu vou abrindo. Então, assim, eu sou designer de rituais, eu falo, o que é arqueologia da alma? É um pouco terapia, um pouco coach e muita bruxaria. Ai, amiga, eu super me reconheço. Depois eu quero umas dicas. Onde que tá isso no LinkedIn, Brasil? Vamos começar a poder colocar a bruxaria no LinkedIn? Porque eu sou essa. Então, essa é a minha verdade. Então, e o que eu sinto, né, assim, pra gente começar a fechar essa coisa, né, assim, agora eu tô nesse processo de uma tela em branco. As telas em branco, elas estão cada vez mais frequentes na minha vida. Então, agora, tela em branco. Então, às vezes, não, passa um pouco, não tenho mais tanto cliente na arqueologia da alma. Aí eu digo, a natureza é assim.
diminui um pouco, esvazia para reajustar. Será que eu vou fazer a arqueologia da alma? Até quando? Não sei. Não sei. Tá. Então, o que tá muito forte para mim é que cada vez que eu abro essas chaves, essas oportunidades de viver no presente, no código do presente, eu entendo que eu sou o código. É isso. E quanto mais eu tô no meu corpo, quanto mais eu tô na matéria, eu consigo acessar esse código. E aí, o acesso não é download, é innerload. O que tá saindo não é de cima para baixo, é de dentro para fora. Eu não ia deixar você acabar esse podcast sem falar do inner. Nunca ouvi É muito recente. Então, não ia deixar É muito isso. recente isso para mim. E eu falei, cara, e é isso, acessando também Christine Day, agora essa iniciação louca. Eu vivo em iniciação e retiro maluco. E aí também conduzindo retiros, né, com a minha irmã e tudo isso. E a gente assim, é no presente, volta pro presente. É tudo na natureza. Então eu tô aqui, tô dizendo, isso aqui tem uma informação para mim. Como é que eu capturo o maior número de informações possíveis no presente? E aí eu tô lendo um livro que eu quero deixar como dica nessa finalização, que é Ativismo Delicado, de Alan Kaplan e já me falaram. Que assim, que é a chave pro novo tá na fenomenologia. Em a gente perguntar mais o que do que por quê. Por quê? E eu, como cientista de origem, tô mudando as minhas origens e tô revisitando esses lugares que fica, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas que estudo que fez? E aí, quando toca no meu coração, eu digo, cara, isso é verdade. É isso. Eu tenho uma consciência lemuriana. Eu tenho esse acesso. Eu não sei explicar. E eu não quero te explicar. Assim, se você não se conecta com isso, beleza, tá tudo bem. Não é sobre convencimento. Eu não quero mais convencer nada. É sobre conexão daqueles que já são nesse grupo de verdades. E são muitas as verdades, são todas as possibilidades. Ninguém conversa em ninguém aqui. Exato. E é multidimensional. E cada um tá trilhando o seu... Exato. Eu não sou melhor ou pior por causa disso. Não. Eu tô trilhando a minha e eu tô sendo eu. E eu sinto que, um pouco, né, dessa volta dessa resposta, né, Gabi? Eu sinto que a espiritualidade, para mim, é a possibilidade de eu manifestar a minha verdade e o meu ser na sua plenitude. Essa é a busca espiritual. Não é falar apesar de eu falar com Oxalá, com Jesus, com Ganesha, com Lakshmi, com Kali, com Madalena, e eu tenho todo esse panteão e alguém me perguntou, qual é a sua religião? Eu falo, todas. Porque tem ali uma informação para mim, né? Filosófica, espiritual, sutil. Então, eu vou bebendo dessas fontes e vou construindo quem eu sou. E cada vez que eu tô mais nesse lugar, mais presente no presente e no meu corpo, eu consigo liberar esse código. E eu consigo dar o próximo passo. Isso. O próximo dinheiro, eu não sei de onde vem, mas ele vem. É assim que temos. Não é também. muito, mas não precisa ser muito. É o essencial. Então, é o essencial. Então, eu encerro, né, com esse grande mantra desse grande mestre alemão que está na pedagogia do fazer com sentido, né? Quando a gente dá sentido para tudo que a gente faz, e essa é a minha busca, dar sentido para tudo que eu faço, atravessar a rua, deixar um banheiro em ordem quando eu saio e todos os rituais que eu faço, todos os trabalhos que eu faço com as empresas, com as pessoas, com os executivos, com todo mundo que cruza meu caminho, small is beautiful. Quiet is beautiful. Slow is beautiful. Esse, pra mim, é o futuro. It's the new luxury and success. Eu acho que isso... Que é a origem. Que é a origem. Volta pra origem. O futuro é voltar pra origem. Voltar pra origem. Não é sobre acúmulo. Não é sobre e eu diria que a gente pode até colocar a nossa geometria cristalina. Pra fechar. Adoro. Pra fechar. Porque eu sinto que a geometria fala muito sobre esse seu sentir. E, Gabi, se quiser colocar a nossa geometria para nossa fala final, amiga, eu me reconheço muito na sua fala, porque eu falo que acho que, assim como o nosso trabalho aqui, posso falar aqui no plural, que a gente traz e atrai justamente as chaves necessárias para as nossas integrações pessoais, para que a gente possa transbordar isso para o outro, né, através da nossa experiência. O meu challenge sempre foi, assim, dos últimos, sei lá, acho que 2 ou 3 anos, dessa medicina da geometria cristalina e dos cristais, propriamente dito,
que é a ausência de palavras. Essa é a vida da Gabi, eu sou testemunha. É a ausência de palavras. E muitas vezes, pela ausência de palavras, a gente acaba entrando num processo de justificar ou de querer, dessa questão do convencimento, que não tem convencimento, não tem explicação, simplesmente porque eu abro minha conexão lemuriana e simplesmente recebo, porque essas coisas eu me maravilhosas. permito ser o canal. É ser o canal. E aí, quando a gente traz esse canal e trazendo, para quem pode ser que esteja assistindo o primeiro episódio hoje, né? A geometria cristalina, eu me coloco como canal de uma grande alquimia entre olhar o seu céu, olhar o céu do momento. Então, é o céu do passado da Carlinha, quando ela passou pelo portal do sutil para o físico. O céu do presente, para abrir essa geometria cristalina, que é a integração das origens da Carla com a Gabi, com a Li, e com esse campo planetário, né? E quando a sua geometria se manifestou para mim, foi uma grande alquimia de universos. E que, obviamente, te conhecendo, eu tenho uma licença poética de trazer alguns pontos que vem desde o símbolo egípcio, dos caravelhos, desde a rosa madalênica, cósmica, pleiadiana, porque tem um oráculo que depois eu posso te passar, que fala sobre que é da Diana Cooper, que fala dos dragões que trazem as rosas azuis das Pleiades, que é maravilhoso, que me veio aqui agora também. Uau. E aí traz a águia, né, ou o divino Espírito Santo, a forma como a gente se conecta com esse expandir, né, do nosso cardíaco, e peças e cristais extremamente alquímicos, que traduzem para mim muito a sua fala aqui, porque eu e Li, a gente fala que quem comanda esse campo de origens é a própria origem. Definitivamente não somos nós. Então, tem todo um script que a gente aborda, até para a nossa mente e o nosso sentir aqui se manifestar. Mas a sua fala foi a tradução da sua geometria. Então, para mim, é um grande celebrar do que eu te disse nos bastidores e que eu vou compartilhar aqui com vocês que estão nos ouvindo, que é essa jornada de ascensão. Né? É uma jornada do inner para o universo, aonde você é o canal, onde nós somos o canal. E origens é realmente esse ponto de partida, mas ao mesmo tempo é o ponto de chegada, e é um círculo que não tem fim, é uma grande espiral, e que a gente vai ativando níveis de consciência. E eu te diria que essa sua geometria, ela trabalha em camadas de níveis de consciência. E aqui, sim, é a manifestação do ritual, da ritualística. Então, todas essas peças que vocês vão ver, que elas são meio fruta-cor, né? A labradorita, que é essa rosa central lapidada, assim como essa grande águia. Para mim, a labradorita é um cristal alquímico, porque ela abre a gente para essa visão do multidimensional, porque para cada ângulo que você olha dela, você enxerga uma cor, você vai enxergar uma forma, você vai enxergar uma dimensão. E isso não tem palavras, porque a forma como você está enxergando ela é uma, que ali é outra, que eu estou enxergando, e quem estiver nos assistindo aí, é uma outra geometria, uma outra forma. E convido vocês, e convido você, amada, quando o episódio for pro ar, que vai ser só o ano que vem, mas que quando você assistir e você pegar essa geometria de novo, ela vai abrir um outro portal. Porque é essa alquimia das geometrias cristalinas. Elas abrem portais, porque elas estão registrando um portal de aqui, mas elas abrem portais para futuros também. E é muito louco, porque eu estou exatamente agora no estudo da multidimensionalidade a fundo, que abriu com a Christine Day. Então, dessas consciências lemurianas, pleiadianas, extraplanetárias, intraterrenas, que vêm chamando a minha atenção nesse campo. Então, eu sinto que no futuro, né, a gente está fazendo aqui, como é que vai ser quando eu ouvir tudo isso? Onde eu vou estar, né? Qual vai ser o meu presente nesse futuro? Tudo já vai ter mudado tanto. Então, eu agradeço muito por a gente poder abrir essa fenda no tempo. Sim. E vocês serem esse canal lindo para poder falar do que precisa ser falado. Que lindo. Às 11h11. Às 11h. Fechamos. Gratidão, amada. Eu preciso honrar rapidamente a minha mãe. Porque, é verdade, agora que me caiu a ficha, eu fiz uma pré-escola na Rosa Azul.
Olha! Que era o nome que a minha mãe escolheu para a escolinha dela. Ai, Nem então. sabia que eu já estava numa pré-escola lemuriana. E eu fiz a Potimirim. Era um índiozinho, tipo, conectado com a natureza. Talvez a Andréia fale sobre isso. Ai, gratidão, gente. Honro tudo. É você, mãe.